Oi, gente. Hoje a gente vai fazer uma live sobre neuroplasticidade e hipnoterapia. Espero que o áudio esteja bom. Eu vou convidar meu grande amigo e sócio Daniel Stein para estar aqui com essa live comigo hoje. Ele já entrou aqui, só um minuto. O Instagram ainda está avisando as pessoas para entrarem, tá? Eu vou solicitar a entrada do Daniel. Muito bem-vindos. Olá, deu certo agora. Tá melhor aí? Deixa eu só aqui. Opa, pronto. De qualquer forma, gente, quem chegou agora, quem é seguidor mais recente, esse é o Daniel Stein, um dos caras mais inteligentes, esforçados, estudiosos na área da terapia e psicologia aí no Brasil. Ele tem cara de sábio, olha para ele. Ele tem cara de um homem sábio que estuda muito. E a gente vai falar hoje sobre neuroplasticidade e hipnoterapia. Para quem não conhece o Daniel Stein, já começa a seguir ele quando acabar a live aqui, tá? E a gente fala sobre isso hoje. Esperar o Instagram enviar mais um pouco pro pessoal. Vou mandando o Cliquem aí coraçãozinho, cliquem vamos no chamar. coração, exatamente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Todos estão entrando. Vamos falar de temas bem pertinentes, tanto sobre terapia, hipnoterapia, hipnose, sobre neuroplasticidade, coisas que sim são bem atuais, né? A gente vai trazer assim pesquisas bacanas, um tema bem interessante. Então, vocês vão empreender um pouquinho de o que está por detrás da terapia, o que está por detrás da hipnose, o que está por detrás do processo, né, de memória, que a gente vai falar bastante. Então, vai ser assim uma aula bomba, uma aula assim bem legal. Muito bom. Tá enviando pro pessoal, estamos quase chegando em 40. Para que a gente chegue em 40 ou até em 50, envia para as pessoas que você acha que merecem saber Pô, desse tema, tá? Envia, compartilha no privado aí com os seus amigos, pessoas da área de terapia ou não, né? Pessoas fora da área de terapia e psicologia podem e devem assistir essa aula também, porque você vai entender muita coisa do que acontece na sua vida, por que você consegue mudar certas coisas, por que não consegue mudar outras, tá bem? Beleza. Vamos lá? Daniel, o que é neuroplasticidade? Por que plasticidade? De onde vem esse termo plástico? plástico, de mutável, né? Toda a ideia da neuroplasticidade, na verdade, antigamente a visão que a ciência tinha do cérebro era que é uma estrutura física fixa e conforme ela se desenvolve, ela não tem como mudar ela, não tem como você modificar ou alterar uma estrutura que é o cérebro como ele está. E assim a ciência pensou e acreditou durante muitos anos, né? Até que, de repente, começaram a vir evidências de que não é bem por aí. Né? A neuroplasticidade ela é mostrar que, na verdade, o cérebro ele é maleável e ele plástico, dá para ser, como se diz, alterado dessa estrutura que, na verdade, não é fixa, mas ela é mutável. Então, é toda a ideia da neuroplasticidade e é o que a gente vai tratar hoje. E sabe o que eu Entender estava vendo? como essas estruturas elas podem mudar e como funciona isso daqui. Perfeito. Sabe o que eu estava vendo hoje? Eu estava debatendo com um cara sobre isso. Ele disse: Olha, eu pensei que o nome é plástico e não elástico, porque porque veja só, imagina se um plástico ele pode ser facilmente moldado, digamos assim, Estável. O elástico ele estável, volta. moldado, só que ele fica depois de um tempo. E o elástico, se você esticar, o que acontece se você soltar? Ele volta. Volta. Então imagina se a gente aprende a andar, a gente tá lá pequenininho, aprende a andar e de repente a gente esquece tudo, sabe? Parou de andar um dia ou dois e esqueceu tudo. Ou um conhecimento que a gente adquiriu. Então, ele não é elástico por causa disso. Ele é plástico, porque pode ser moldado e pode ser fixado depois de um tempo. A gente vai entender melhor sobre isso. E mais, Daniel? Então, pessoal, em primeiro lugar, toda essa live aqui veio ideia dos próprios seguidores aqui do Instagram, vieram para mim depois que eu publiquei nos stories um pouquinho sobre o trabalho de Eric Kandel e de neuroplasticidade, sobre hipnoterapia. O pessoal falou, explica melhor esse tema, que é super interessante, a gente quer entender melhor como funcionou o trabalho de Eric Kandel, como funcionaram as descobertas dele sobre a área de memória e como a terapia ou a hipnoterapia consegue fazer mudanças no cérebro, porque na verdade muita gente ainda tem aquela visão de que
para eu resolver um problema na mente ou no cérebro, eu vou ter que tomar um remédio. O remédio é a única coisa que vai poder mudar essa estrutura fixa. E terapia, blá, 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 conversa, ou até mesmo hipnose, não faz sentido que vai mudar uma estrutura no cérebro. Não tem como neurônios, né, ou sinapses mudarem lá dentro num bate-papo. Então, muita gente ainda tem essa ideia arcaica. E a ciência já mostrou que não é bem por aí, certo? Que o bate-papo, ele consegue, sim, mudar muita coisa dentro da pessoa, ainda mais uma terapia ou hipnoterapia, que eu queria falar. Então, acho que é legal a gente começar pelo trabalho de Eric Kandel. Se quiser apresentar, quem é Eric Kandel, Jucá? Conta aí para o povo. Apenas o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Só Apenas. isso. Mas, Prêmio Nobel. Apenas o Prêmio Nobel. O cara que fez um trabalho magnífico em relação à memória, né? E aí o Daniel vai explicar daqui a pouquinho o trabalho que ele fez na descoberta de neurônios de lesmas e como foi esse trabalho, assim, resumidamente. O Daniel vai exemplificar mais profundamente. Ele percebeu que aquelas lesmas específicas, lesmas do mar, né, salvo engano, elas tinham neurônios, né, estruturas maiores, Maior, mais fáceis de ser observáveis, né? para ver olho nu. Isso que é Dá pra... legal, né? É. E aí, com uma estrutura mais fácil de ser observável, ficava mais fácil fazer experimentos. E aí o Eric Kandel, ele fez um trabalho magnífico nessa questão das memórias, né? E aí tem até o É o videozinho, né, dele, vídeo, né? da experiência dele, da BBC, tem um documentário que conta. O que ele fez? Ele pegou uma lesma gigante do mar, o nome dela é Aplicia. Aplicia. Olá, Paulo, bem-vindo. Esse daqui é Paulo passou atendimento comigo. Que bom que você está aqui, Paulo. E ele pegou essas lesmas gigantes do mar, chamado Aplicia, que nem o Jucá falou, ele foi querer estudar os neurônios dela porque eles são grandes. Então fica muito mais fácil de você observar. Então ele conseguiu fazer uma solução onde essas lesmas ficavam vivas e ele conseguia enxergar direitinho o que está acontecendo nos neurônios dela. Então era a oportunidade da gente entender um ser primitivo, o que acontece nos nossos neurônios, a nível celular, a nível neurológico, a nível de DNA, até, na hora que a gente vai trabalhar com aprendizado. Então, o que acontece? Essas lesmas, como elas respiram? Elas respiram mais ou menos tipo um peixe. Elas expõem umas guelras para respirar e na hora que elas têm qualquer tipo de perigo, elas fazem o que? Elas puxam um sifão, que é um treco que prende aquelas guelras para dentro e protege ela de se machucar. Assim funciona a estrutura dela. Então, ela abre para respirar e se ela tem algum perigo, ela fecha aquilo lá imediatamente. Então, o que aconteceu? Eles começaram a fazer aqueles experimentos cruéis. Pegar a lesmazinha e dar aqueles... pinicar ela, né? Pá, pinicar ela, dar choquinho. E eles viam que o quê? Que na hora que dava um choquinho, ou pinicava ela, ela fechava. Só que eles começaram a fazer o quê? Pinicar, 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 pinicar. Fazer aquela tortura na coitadinha da lesma. Então ela fechava. Logo abria, eles tocavam, ela fechava. Logo fechava, fechava, fechava. No final, o que eles começaram a perceber? Que ela foi ficando com cada vez mais sensibilizada para os toques. E automaticamente eles viram também que as sinapses estavam ficando muito mais intensas. Ou seja, eles estavam ensinando aquela lesma a ter medo. Porque enquanto a reação dela começou a ficar muito mais rápida e muito mais intensa, em qualquer coisinha que tocasse ela, foi ficando cada vez mais sensibilizada. E eles viram que o quê? Que nos neurônios as sinapses estavam muito mais fortes. Então eles falaram, bacana. A gente já conseguiu fazer o quê? Ensinar essa lesminha a ter medo. Porque agora ela está assustada com tudo. Que nem um ser humano, ele pode tomar um choque, ou levar uma mordida de cachorro, alguma coisa, e aprender a ter medo. Elas aprenderam a ter medo. Eles falaram, vamos fazer agora o contrário. Pegaram a lesminha e começaram a fazer carinho nela. Faziam carinho na guerra. Então, cada vez que tocava, agora já não era um toque agressivo. Era um toque de carinho. Era um toque de carinho. E delas foram fazendo o quê? Aquela reação de medo de fechar as guelras, que elas estavam tendo, fechar o sifão e as guelras, começou o quê? Ficar cada vez menos intensa. Menos intensa. Ela já, às vezes, em alguns toques ela nem tocava. Até que depois de um tempo, ela ficava tranquila com um toquezinho. Eles falaram, bacana. A gente conseguiu ver o quê? Que a gente conseguiu ensinar ela a não ter medo. E viram que justamente aquelas sinapses no cérebro dela ficaram tranquilas. E eles falaram agora, e se a gente fizer o quê? Dá um choque no rabo dela e um carinho na guelra. O que acontece? A gente consegue
ensinar que um estímulo neutro vai ter perigo, eles que fizeram? Começaram a dar choque no rabo, carinho na guerra. Choque no rabo, carinho na guerra. O que aconteceu? Ela aprendeu que aquele estímulo neutro, é tipo um condicionamento, né? Ela foi aprendendo que o quê? Que aquele estímulo neutro no rabo dela era perigoso. Então, depois, só de tocar no rabo, eles viram também que na parte do quê? Dos neurônios dela, de novo, aquelas sinapses super intensas, né? De medo. O Então, pessoal da psicologia aí, o nome disso é condicionamento respondente, né? lembra dos experimentos lá do cachorrinho, da saliva? Né? É bem por lá. Mas o que é legal é que ele estava vendo nos neurônios aquilo lá acontecendo. Essa é a parte interessante, exatamente. Então, legal, estava vendo, como se diz, por detrás das cortinas o que está acontecendo lá, porque ele foi vendo, né, a nível celular o que está acontecendo. Agora, qual foi a parte 2? Ele quer falar, quando eu posso ensinar essa lesma a se lembrar das coisas? Então, o que ele fez? Eles foram tocando ela várias vezes. Né? Ele falou 10 vezes tocando. Ele viu que aquela memória de tocar durava algumas horas. Beleza. Eles foram fazendo o quê? Todo dia, 10 vezes, com intervalo de algumas horas. E 10 vezes, e passava um dia, e 2. E eles viram que o quê? Depois de vários dias ensinando ela, a memória dessa lesma conseguiu guardar durante 3 semanas que aquele estímulo era perigoso. Olha que incrível. Eles conseguiram fazer ela aprender aquilo lá. Durante 3 semanas, a lesmazinha continuou ainda guardando aquela informação que qualquer toquinho nela, ela já tinha aquela reação super agressiva. Super agressiva. Depois de 3 semanas, aquilo lá também ela acabou esquecendo. Né? Também não é um elefante, né? A gente está falando de maleta. Certo? Mas eles conseguiram fazer o quê? Que ela se lembrasse. E deles foram querer entender o que estava acontecendo na hora que ela aprendeu aquilo lá. Como pode ser que aquilo lá se tornou uma memória de longo prazo para ela? Né? Então eles começaram a ver que na hora que os neurônios eles vão querer montar uma estrutura, uma memória de longo prazo. Isso aqui até o Jucá publicou no videozinho dele do Candel. Faz um tempo atrás eu também mandei o Candel explicando que o neurônio ele acaba liberando uma proteína chamada quirase A, né? Que ela acaba fazendo o quê? Ela vai ativar um gene dentro do neurônio, onde ele vai começar a mudar a estrutura dele para fazer mais conexões. Ou seja, essa proteína ela vai fazer ele desenvolver conexões que a gente pode chamar até de uma rede neural, onde ele vai desenvolver conexões. A gente tem que lembrar que o gene ele tem 2 funções. Ele pode ter a função de que é o que a gente mais está acostumado a copiar, que é a função modelo dele. Ou seja, se tem uma célula, ela tem a parte do gene dela que ela pode copiar a mesma célula. Ctrl+C, Ctrl+V, copy e paste. Copiar e colar. É isso que a gente está mais acostumado. Só que o gene também tem uma segunda função, que é a da função de transcrição. Que ele vai fazer o quê? Ele vai poder produzir proteína que vai conseguir trazer alguma função que está lá dentro, ou alterar até mesmo, alterar a estrutura ou a função da célula. Então, o DNA tem essa capacidade de repente, vamos dizer, a célula que está fazendo função X, agora vai começar a fazer uma função diferente, uma estrutura diferente. E isso que é legal no trabalho de Candel, que ele viu que o quê? Que os neurônios, na hora que a lesma aprendia alguma coisa, eles mudavam. Ou seja, eles de repente se transformaram numa outra função, onde eles se conectavam com vários outros, aumentavam os sinapses, de repente ficava uma rede neural lá dentro. Isso é que rendeu o prêmio Nobel para ele. Porque viram que a mesma coisa acontece com a gente. A mesma coisa acontece na hora que a gente vai aprender alguma coisa. Não é que a memória, ela simplesmente é uma informação na mente. Não, ela é uma estrutura de neurônios que se conectam, formam uma rede neural. E quanto mais intenso a experiência que a pessoa vai tendo, quanto mais emoção, às vezes, aquilo dá, ou mais repetição, então toda a química dessa estrutura e das mudanças genéticas que está tendo nos neurônios, nos neurotransmissores, e toda essa estrutura fica muito forte. E por isso agora você entende quando acontece uma coisa traumática, um evento muito feliz, né? O aniversário de 15 anos de casamento, que você fez uma viagem super especial, empresa, e de repente apareceram violinistas e tocaram, e no meio da rua e os amigos. Aquilo lá vai ficar marcado para você para sempre. Com 90 anos você tem que lembrar disso daqui. Ou quando você aconteceu um acidente, que você quase morreu e sei lá o quê. A mesma coisa. Mas, Daniel,
Sabe, Ah, sabe uma forma mais simples de explicar isso isso que você está falando, de mostrar na prática o que acontece nessa vai estrutura lá. de circuitaria de neurônios? É o seguinte: tudo isso que você falou agora para as pessoas é neuroplasticidade. Por quê? No momento em que a pessoa está prestando atenção e ela aprendeu algo novo, isso já modificou a estrutura. Exato. Entende? É Toda... muito mais simples. Claro que o jeito que você estava explicando, envolvendo as emoções, explica o que a gente vai falar daqui a pouco da hipnoterapia. Mas qualquer coisa nova que você aprende, qualquer experiência que você passa, está modificando as suas redes neuronais. A nível de circuitaria, você tem essa modificação. Porque, veja só, um neurônio faz, em média, 10 mil sinapses. E eu quero que o pessoal agora me ajude aqui dizendo quantos neurônios você acha que a gente tem dentro do nosso cérebro, dentro do nosso sistema. Quantos neurônios você acha que a gente tem? Coloca aí embaixo. Enquanto o pessoal pensa, só legal. Como eles foram medir isso? Porque tem áreas do cérebro que tem mais, tem áreas do cérebro que tem menos. Então, você vai Sim, sim. fazer análise, você pega um tantinho daqui, você não pode falar, se um tantinho tem 1000, você calcula pela área do cérebro, você vai ter tanto. Não serve isso, porque tem lugares que tem mais, tem lugares que tem menos. Então, para fazer esse experimento, eles pegaram um cérebro, eles simplesmente bateram ele, fizeram uma pasta de cérebro para deixar tudo homogêneo, daí que o negócio ficou tudo misturado, fizeram um suco de cérebro, daí pegaram uma amostra, e daí dessa amostra eles conseguiram calcular todo o resto, certo? Mas só para vocês terem ideia de onde as coisas vêm. Boa E noite a todos direto do seu conto. povo, quanto tem? Cadê? Ninguém escreveu aqui nenhum número nos comentários. Escreveu 40 Bilhões? Ah, bilhões. bilhões. Cadê? 40 bilhões. E aí, quem mais? Quem mais chuta? Só tivemos dois. Cadê? Tem 35 pessoas nessa sala, só dois escrevendo. Não tem problema errar, povo. Pode falar qualquer coisa. Só participem. 86 bilhões. Não sei. Não sei, é justo. É maravilha. Perfeito. 86. O pessoal gostou do 86. Será que é 86? Alguns trilhões. Bilhões. Trilhões. 1 bilhão. Um bi... Pessoal, 1 bilhão. 1 bilhão parece muito, né? Imagina se você tivesse 1 bilhão na conta hoje. Mas a gente não tem 1 bilhão. A gente tem, justamente como o Joy falou e a Elaine, 86 bilhões. Agora faz uma conta aqui comigo, se você for capaz. Cada neurônio faz em média 10 mil sinapses. A gente tem 86 bilhões. E aí? Faz a conta. Acho que agora o pessoal já queimou metade dos neurônios nessa conta. Não, 1 trilhão é muito, 1 trilhão é muito. E aí sabe o que acontece? Essas sinapses, são muitas sinapses, né, Daniel? E aí essas sinapses são, vamos simplificar aqui, né? São disparos eletroquímicos que acontecem lá dentro. Sim, seu cérebro tem eletricidade, tá? Você não tem nas mãos, você não pode soltar um poder com as mãos, mas o seu cérebro tem eletricidade. E esses disparos eletroquímicos, né? Essa comunicação entre um neurônio e outro, na verdade, entre neurônios, essas sinapses, elas formam redes neurais. Ou seja, não é simplesmente um neurônio que se comunica com o outro. É uma rede de vários neurônios que se comunicam. E aí o que acontece? Quando você ouve o Daniel falar tudo isso que ele falou até agora, e você aprende parte dessa informação, não tem como aprender tudo de uma vez, quando você pega, capta parte dessa informação, você estabeleceu, por isso que a gente chama de plástico, né? Você moldou aquela resposta daquele grupo neuronal, ou daquela rede neuronal específica. Lá na frente, se você daqui a, sei lá, algum tempo, alguns dias, gostei do tema, vou começar a estudar sobre neuroplasticidade, abrir um artigo, um livro, um vídeo sobre isso e ouvir alguém falando de novo, com certeza esse tema vai vir mais fácil, porque uma rede neuronal já foi estabelecida aí dentro, tá? E ela acaba se apresentando de novo quando você tem um estímulo correto. Então, o ambiente, por exemplo, ele vai modular ou influir bastante no que você vai sentir ou no que você vai lembrar, por exemplo. Porque se você vê alguém falando sobre neuroplasticidade, vai ver a cara do Daniel, por exemplo, ou a minha. Entende? E, de repente, alguns conceitos que a gente falou. Não é isso? E é legal que o pessoal agora entendendo isso, ou seja, assim como eu digo, qualquer aprendizado, qualquer estudo,
ele já pode fazer o quê? E ele faz isso, ele vai moldando o seu cérebro. Ele vai criando estruturas. Aquilo lá está meio que fosse impresso lá na sua mente. Existe aquilo lá. A gente não consegue localizar, porque é um mundo de coisas. Mas aquilo lá existe. Na lesma conseguiram ver, porque o negócio era muito grande, muito simples, né? Nosso cérebro é milhões de vezes mais complexo do que a lesma. Mas se a gente pudesse chegar naquilo lá, você ia conseguir encontrar a memória do teu aniversário de 5 anos, o teu aprendizado da tabuada. Você ia conseguir... Tudo aquilo lá está marcado de alguma forma, mas aquilo lá faz parte da nossa história. Mas o importante é que o cérebro tem aprendizados disso daqui, que ele vai aprender a como reagir no mundo. E onde isso daqui entra? Vocês viram pessoas que têm fobia. O que é a fobia? É uma reação que o cérebro vai ter baseado naquele aprendizado, baseado naquela rede neural que foi criada por alguma experiência, que pode ter sido um vídeo que você viu do cachorrinho mordendo uma criança na TV, que pode ser o amiguinho que tropeçou e caiu em cima do cachorro, o cachorro mordeu, ou pode ser a mãe que gritou quando o cachorro passou, qualquer coisa boba. Mas aquilo lá fez o quê? Um aprendizado na sua mente. Agora a pergunta é, putz, agora imprimiu, tô com a mente impressa com essa porcaria do medo. Pessoa que tem fobia é isso, a pessoa não quer ter medo. Quem tem medo de borboleta, que nem já viu, medo de lagarta, medo de arco-íris, ninguém quer ter esse tipo de coisa, ou depressão, ansiedade. E a pessoa falou, tá bom, tô impresso com essa porcaria, eu consigo mudar isso? Eu agora estou condenado a carregar essa impressão eternamente. E aqui entra a neuroplasticidade. Dá para mudar os aprendizados, já que a gente viu que a célula mudou o DNA dela, conectou, fez toda essa rede, construiu um edifício como se fosse, né, de uma forma metafórica, que agora é o problema, ou que agora é o aprendizado. A gente consegue mudar isso daqui, e isso é legal, né? Na plasticidade que sim, sério que as memórias, elas podem fazer o quê? Ser transcritas. Elas podem, como se diz, essa rede neural ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. Juca, alguma coisa a dizer aí sobre isso? Agora uma coisa interessante sobre essa transformação, Daniel, é que assim, tem um dos princípios, né? A gente tem vários princípios da neuroplasticidade, mas eu acho que o princípio que a gente mais pode usar hoje aqui, tá? É o princípio do use ou perca. É muito importante. Bom. Tá? Explica aí pro povo o que é o use ou Porque perca. assim, esse princípio do use ou perca tem duas coisas relacionadas, dois conceitos, que é o conceito de potenciação de longo prazo e depressão ou depreciação de longo prazo, tá? O que acontece? Vamos supor que você estuda, sei lá, você estuda para prova, uma prova da sua faculdade aí, tá? Esse é o exemplo mais simples e a gente vai aprofundando em relação à hipnoterapia. Você estudou para a sua prova da faculdade, e aí o que acontece? Passa um tempo, vai passando um tempo, você faz a prova, não era um tema que te interessava tanto, você faz a prova, depois que você fez a prova, o que é que você faz? Você não estuda mais aquilo. Você não pega mais num livro sobre aquilo, nada sobre aquilo. O use ou perca é justamente isso. Aquelas redes neurais que não estão sendo usadas, e por exemplo, se você aprendeu sei lá, fórmula de Bhaskara, se você não está usando, cara, aquilo ali vai ser colocado em super segundo plano. Por quê? Embora a gente tenha muitos neurônios, tá? Esse princípio de uso ou perca, ele diz respeito ao fato de que as redes neurais que estão sendo usadas vão ser fortalecidas. Aqui não estão sendo usadas, vão ser enfraquecidas. E aí o que acontece? Isso não é só em relação ao estudo, e sim também as experiências que você vive. Exemplo, vamos pegar o exemplo do cachorro que o Daniel citou agora há pouco. O cara passou por uma experiência negativa que fez ele ter fobia de cachorro. Não importa qual experiência, ele começou a ter fobia, tá? O que acontece? Se o contato que ele tem com cachorros a partir daquele momento é sempre envolvendo estímulos aversivos, ou seja, coisas que fazem o cachorro parecer amedrontador de novo, o que é que está acontecendo com aquela rede neuronal específica, aquela rede neural específica relacionada ao medo de cachorro? Ela está se enfraquecendo ou ela está se potencializando? Lembra, se você usa, né, que nem musculação. Alex, Quanto mais você exercita, mais forte fica. fiz uma tatuagem, você viu, Daniel? Gostei de ver, olha só. No cérebro. É isso mesmo. Você está usando aquilo lá, o negócio vai ficando cada vez mais forte. Então acontece o que a gente chama de potenciação de longo prazo. Tá? Então, mesmo quando se trata de um medo, não é só sobre o estudo. Mesmo quando se trata de um medo, por exemplo, do cachorro,
Quando ele entra em contato com um cachorro, envolvendo a mesma sensação de medo ou a mesma sensação de perigo, ou aquele estímulo aversivo, por exemplo, ele teve o trauma inicial lá. E aí a próxima vez que ele vê um cachorro, já é um cachorro bravo latindo para ele, vai acontecer o que com aquela rede neural? Vai potencializar, potenciação de longo prazo, tá? Chamada de LTP em inglês. E aí o que acontece? Se na próxima vez, ao invés de encontrar um cachorro bravo, ele encontra um cachorro e esse cachorro está nos braços de uma pessoa que ele ama muito, por exemplo, tá? Nos braços de uma pessoa que ele ama muito. E a pessoa chega com uma voz calma, branda, e diz, olha que coisa fofa, e faz ele se sentir seguro com aquele cachorro. O que acontece com aquela rede neural que estava associada a medo ao ver cachorros? Ela não vai aparecer ali. Ela não aparece simplesmente, dando um exemplo simples, tá? Ela não aparece simplesmente porque aquilo, aquela rede neural que estava acostumada a aparecer, não veio e criou-se outra. Lembra do Outra rede neural. é o que a gente falou, o carinho na lesma. Na hora que ela estava ativada para ter medo, na hora que começaram a fazer carinho nela, carinho nela, carinho nela, toda aquela estrutura hipersensível começou a ficar o quê? Cada vez mais calma. E aquilo lá foi o quê? Dissipando. Dessensibilizando. Foi É isso. dessensibilizando, exatamente. E aí é que nesse conceito de depreciação e de potenciação de longo prazo, né, que é um dos princípios, aí o princípio de uso ou perca da neuroplasticidade, é que a gente, por exemplo, entra na questão da hipnoterapia. O que é que tem a ver isso tudo com a hipnoterapia? Com as terapias em geral e com a hipnoterapia que a gente, de forma suspeita, muito suspeita, considera mais efetiva. Por que então, o que é que neuroplasticidade tem a ver com hipnoterapia? Eu acho que um ponto legal para a gente entender é o quê? Que a gente, na verdade, lembra, a gente tem dois tipos de memória principal, que é que a gente vai poder linkar isso daqui com a hipnoterapia já imediatamente. A gente tem a nossa memória, que é chamada por Kandel procedural ou implícita, que são, na verdade, toda aquela parte de memória que ela não tem a ver com algo consciente ou com verbalização. É tipo a parte não verbal. Uma criancinha, vamos dizer, até 2 anos, o hemisfério direito dela está muito mais envolvido que o hemisfério esquerdo. Óbvio, essa diferença de um é emotivo, um é racional, já caiu por água abaixo faz tempo. Óbvio, tem mais funções emotivas do lado direito, tem mais da verbalização do lado esquerdo, mas o cérebro é um, certo? Então, mas a parte da criança do lado direito era muito mais envolvida. Depois, o esquerdo, a partir de 2 anos, ele começa a alcançar o nível de desenvolvimento. Então, muito mais do que a mãe vai falar para o bebê, ela vai fazer o quê? Ela vai passar através do tom de voz, através de não, ou bronca, ou carinho. Ela vai ensinando ele a como entender as emoções, né? O que é chamado dor, o que é chamado medo, ou o que para ficar calmo e seguro. Mas como ela vai fazendo isso? Muito mais do que ela fala, mais do que é isso daqui, o gesto que ela está fazendo, a entonação. É isso que ela está ensinando para a criança. E isso daqui vai ficar marcado de uma forma que é implícita. A criança não vai saber, às vezes, explicar porque quando ela vê um ursinho, ela quer abraçar, ou quando ela vê uma pessoa com um sorriso, ela quer se sentir bem. Se ela vê uma pessoa assim, ela quer ficar longe. Às vezes ela nem sabe explicar, mas ela sente isso. É uma coisa implícita. Isso que a Andel fala, é o tipo de memória procedural. E depois a gente tem um outro tipo de memória, que é aquela memória que ele chama de declarativa ou explícita. Que é o que eu posso falar, olha, quando eu tinha 6 anos, eu fiz uma viagem para Florianópolis, pulou no mar e brincou com o golfinho. E foi muito bacana. Eu expliquei isso daqui, certo? Daqui é uma coisa explícita. Então, na verdade, a gente tem o quê? Esses dois tipos de memória. Então, muitas vezes, podem acontecer coisas no desenvolvimento de uma criança que perdeu a mãe. Perdeu a mãe quando ela tinha meio ano. Então, ela não teve essa experiência da mãe para poder, de forma não verbal, passar muita coisa. O pai entrou em depressão. Ele simplesmente travou, porque a esposa morreu. Ele está saindo agora com um nenezinho de meio ano, sem ter o que fazer. Então, a mãe que devia ter passado para a criança um monte de informação não verbal, não teve. O pai, que agora está em depressão, está travado, não está ajudando muito. Então, o que acontece? Muito dessa memória procedural implícita vai estar o quê? Ela vai achar a estrutura e, às vezes, travar. Ou, às vezes, bloquear sentimentos que ela nem sabe como lidar com muitas situações. Isso aqui não é racional. Isso aqui é uma coisa, como se pode dizer, inconsciente. Certo? E o que acontece? Essa pessoa pode passar o tempo, crescer, se tornar uma pessoa normal. E daí chega com 30 anos, ela está o quê? Com uma depressão. Ela simplesmente ela trava. Ela não sabe o que fazer.
ela não sabe como reagir, ela fica indecisa, ou ela sente um vazio, e ela não sabe como lidar com as pessoas, e sei lá o quê. E ela vai no médico, você está com depressão. Mas, na verdade, o que ela não sabe de uma forma explícita falar o porquê. E de uma forma implícita, aquilo lá é o quê? Tem alguma coisa que faltou para ela. Aquilo lá tem alguma marca nela. E, de novo, a gente tem alguma rede neural que não tá bem resolvida lá dentro. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com hipnoterapia, o que a gente vai querer fazer? Em primeiro lugar, trazer à tona alguma definição para esse que a gente não sabe o que é. Tem uma interrogação lá dentro. Eu não sei que diabo é isso. Certo? A gente vai querer trazer, e a gente considera como uma metáfora. Não vamos trazer uma memória do que aconteceu. Porque as nossas memórias, elas acabam sendo muitas vezes falsas. Tá atrás de buscar com a hipnose um trauma específico, algo que é verdade. Não, a gente vai querer que, de alguma forma, o cérebro ele traga à tona aquilo lá, certo? Que muitas vezes está de uma forma implícita na pessoa, ou muitas vezes até que ela se lembra, só que aquilo lá, a parte implícita quer dizer os sentimentos, aquelas reações fisiológicas, aquilo lá tudo está implícito. Mesmo que a pessoa se lembra, muitas vezes o que a parte implícita não está na estrutura. A gente quer trazer à tona aquela estrutura. E é legal que os estudos, tem um estudo legal que está vendo de Karim Nader, da McGill University, que ele, acho que Karim deve ser ele, né? Acho que é um nome oriental. Ele fala que o quê? Que na hora que você se lembra de alguma coisa, mas de uma forma, como na hipnose a gente faz, que de uma forma muito mais vívida, com imaginação, com sentimento, que a pessoa, entendeu? Parece que está revivendo um pouquinho daquilo lá, as lembranças, o que acontece? O cérebro ele tem que trazer toda aquela estrutura à tona. Então, toda aquela estrutura que estava num cantinho, ele começa agora a focar naquilo lá, ela fica super ativada e ela entra num estado que é um estado lábio. O que é esse estado lábio? É um estado que essa memória agora ela está, como se diz, borbulhando. E na hora que o nosso cérebro traz uma memória, ele faz o quê? Ele traz alguns pontos que é verdade, umas lacunas ele preenche com um monte de coisa que é mentira, mas só para fazer sentido a história. Nossas memórias elas não são precisas. Toda vez que você se lembra algo, o cérebro ele preenche os buracos com alguma informação para fazer sentido e depois ele reconsolida aquela memória e guarda ela de novo lá no fundo da cachola. Então o que acontece? Na hora que você trouxe aquela informação, aquela rede neural, certo? E você agora colocou alguma história naquilo lá, uma metáfora, ou realmente está se lembrando de vários pontos, essa história agora está malévola, ela está plástica para você poder fazer o quê? Dar uma nova interpretação para ela. Antes dela ser o quê? De novo, guardada. E aqui é legal da hipnose, porque na hipnose a gente pode fazer o quê? Trazer aquilo lá, certo? Ou seja, a gente consegue acessar aquela memória implícita, ou aquele ponto que está implícito na pessoa que é o problema, que está por... Às vezes a pessoa nem tem consciência daquilo de uma forma verbal, nem sabe dizer, mas aquilo está marcado. E na hora que a gente traz ela, e a pessoa começa meio que reviver tudo aquilo, ou sentir tudo aquilo, a gente consegue dar um novo significado para aquilo lá, e na hora que aquilo lá volta, toda aquela rede neural já consegue estar desensibilizada. E às vezes muitas redes neurais estão interconectadas com ela, acabam automaticamente já ruindo junto. Isso é legal. Então, esse trabalho desse Karim Nader mostra pra gente o quê? Que justamente a gente consegue, através da hipnoterapia, fazer mudanças realmente no cérebro. Ou seja, aquelas estruturas neurais que não estão legais, elas conseguem ser desmanteladas. O que você tem a dizer, Jucai, do Karim Nader? Eu acho interessante, Daniel, que muita gente me pergunta sobre regressão, né? E aí eu estava vendo que a neuroplasticidade, ela é bastante assim, é maior, né? Na infância. Por que que a neuroplasticidade é maior na infância? Por que então que a gente consegue aprender idiomas Muito mais melhor fácil. na infância? Muito mais fácil na infância do que depois de adulto, sabe? Por que que a gente consegue aprender um instrumento musical? Por que que a gente consegue aprender um monte de coisa de novidade na infância? Porque a neuroplasticidade é maior, tá? Essa capacidade de moldar do cérebro é muito mais fluida, muito mais plástica, digamos assim. Ela tá como se fosse num estado mais líquido, se a gente fosse fazer uma comparação, assim, tá? Uma metáfora. E aí o Os que problemas acontece? que você pode ter da infância são muito maiores, Pois né? é, só que o problema é que
eu costumo dizer que na infância é como se a gente estivesse enfiando uma faca, um trauma é como se fosse uma faca quente na manteiga, sabe? Entra. E aí o que acontece? Uma vez que alguma coisa ruim acontece, o aprendizado também é muito maior, já que a neuroplasticidade é maior. E a neuroplasticidade é maior, tem assim, uma explicação para isso. É porque nessa época a gente precisa aprender sobre o mundo, sobre a vida, o nosso idioma, a gente precisa aprender a sobreviver. Que não pode foder na tomada, não pode mexer na faca, tudo isso daqui é para sobrevivência. A gente precisa aprender funções básicas motoras e cognitivas, né? A andar, a escrever, a não enfiar o dedo na tomada, tudo que é coisa assim. Só que o que acontece? À medida que a gente vai crescendo, há principalmente ali uma evolução, um desenvolvimento, na verdade, do cérebro, mais ou menos até os 20 anos. Tem um estudo legal sobre isso, que é o desenvolvimento dos 5 aos 20 anos do córtex, do cérebro como um todo, mas principalmente do córtex pré-frontal. E aí, com o desenvolvimento, assim, anatomicamente falando, do cérebro e desenvolvimento da nossa personalidade e tal, a gente vai ficando menos maleável, digamos assim, tá? É necessário, porque imagina, se a gente ficasse maleável para sempre, o que a gente começa com aquele conceito que eu contei no início, né, de ser elástico e não plástico. Se a gente ficasse aprendendo, fosse neuroplasticidade a todo vapor o tempo todo, a gente ia esquecer as coisas que a gente aprendeu, sabe? Porque não ia ser plástico, ou seja, não ia se moldar e ficar. Ia ser elástico. Ia se moldar e se soltasse, a gente perdia tudo. Então, por que as pessoas perguntam sobre regressão e por que, por exemplo, a regressão é uma das técnicas que funciona muito bem? Porque a gente vai justamente atrás de redes neurais que estão associadas a aprendizados infantis que foram muito fortes. E aí o Eric Kandel, ou Kandel, não sei como é que fala, ele fala justamente isso. Olha, eu consigo me lembrar de quando eu estava lá na época da Segunda Guerra e o meu amiguinho me ligou no telefone e falou tal coisa, ele falou isso, isso, isso e isso, porque naquele dia Hitler tinha não sei o quê, eu nem sei se podia falar essa palavra aqui na live, mas aquele cara lá tinha feito tal coisa, e aí eu me lembro exatamente o que ele falou, porque estavam invadindo não sei onde. Então, tudo aquilo ali fez, por causa do impacto emocional, aquilo ser muito forte para ele. E aí o que acontece? Vamos supor que isso foi um trauma. No caso, ele não contou um trauma, mas vamos supor que isso que ele estava contando foi um trauma. A forma como isso continua sendo, através da potenciação do longo prazo, reforçada, através do ambiente, das experiências, etc., faz a pessoa ir piorando e começando a ter sintomas. A forma que a hipnoterapia faz para dessensibilizar, ou seja, gerar uma depreciação ou depressão de longo prazo, é justamente encontrando essas coisas, essas associações e as redes neurais que estão acopladas a elas, certo? Associações, conceitos, memórias, traumas, etc. E a gente vai lá e faz uma coisa importantíssima, que acontece na regressão e em todas as outras modalidades aí. A gente ressignifica ou gera reaprendizado. Quando a gente gera um reaprendizado, eu costumo dizer que é o seguinte, Daniel. Imagine que você está numa floresta e você construiu uma trilha até um lugar que tinha água, sei lá, que você precisava. Construir uma trilha e você consegue andar por essa trilha. Uhum. Essa é como se fosse a trilha que você construiu, a rede neural que está ativa lá. Só que chega um tempo que começa a ser ruim para você aquela trilha. E aí você não pode mais ir por ela, mas é a única que você sabe, digamos assim. A terapia vem justamente para ensinar, através desses reaprendizados, a pessoa a construir outras trilhas que ela pode seguir em relação às suas emoções, comportamentos, etc. Sabe o que acontece, Daniel, então, com aquela trilha inicial, que era a única que a pessoa sabia? O que acontece depois que passa o tempo? Começa a se fechar a floresta, vai apagando. Cresce mato de novo. Fica em desuso. É isso que a gente faz. Então, além de a gente fazer a pessoa não precisar mais andar naquela trilha, ensina ela a criar outras trilhas, outros caminhos, e por desuso, aquela trilha que era de sofrimento não vai mais ser usada. E desaparece. E acho que uma coisa muito legal também que tem para acrescentar é que, lembra que muitas correntes da psicologia, por exemplo, a gestalterapia, era muito cômoda ficar fuxicando o passado. É muito mais importante você se focar no presente, que o passado, como se diz, já passou.
O problema é o presente. E conforme isso aqui que a gente está falando de neurociência, neuroplasticidade, faz muito sentido. Que, na verdade, é muito mais... o que passou, já passou. O negócio é que agora existe, às vezes, uma rede neural que não está bacana. E você agora está ativamente com um problema. Na hora que a gente vai fazer uma regressão, não é você voltar para um passado. É, na verdade, você entender o que tá acontecendo com aquilo que, às vezes, você nem conseguia verbalizar. Você sentia, vamos dizer, uma pessoa tem ansiedade. Ela está sentindo o coração disparando, ela está sentindo um negócio ruim. Ela nem sabe, né, pela memória declarativa dela ou explícita, explicar o que está acontecendo. Ela só está tendo uma reação bizarra que ela não está querendo ter. Ah, a gente vai agora voltar para os 3 anos que essa criança foi abandonada na escola. Lembra, não é os 3 anos. 3 anos já passou. O que ela está carregando é o quê? Alguma coisa que até hoje, agora está presente, essa rede neural não está funcional. Então, na hora que a gente vai fazer um trabalho terapêutico sobre isso, na verdade, um trabalho terapêutico no presente, no agora, que a gente vai reeducar ou desestruturar essa rede, trazendo caminhos novos, para que nem o João Paulo Jucá falou, aquele mato cobrir, aquilo lá ficar em desuso, porque você tem um caminho muito melhor. Porque quando você está com os amigos, cérebro, você tem que agora esperar que eles vão rir de você ou vão ridicularizar, porque na escolinha, com 5 anos, riam de mim. Os amiguinhos me jogavam borracha na cara, o giz na boca, punham taxinha no meu bumbum, e me zoavam, então agora toda vez que eu estiver com pessoas, eu vou ter que ter medo. Se eu estou no trabalho, eu tenho que ter medo. Se eu estou com o chefe, eu tenho que ter medo. Ou seja, agora eu estou carregando o que é um sistema de proteção, de defesa. Se a gente vai chegar no centro de tudo isso e vai conseguir desestruturar essa rede neural que não está sendo funcional, de novo, agora, pode ser que a origem dela, a história dela é antiga, mas ela está agora te acompanhando. E você desestrutura ela, pronto, agora você não precisa mais carregar toda essa reação. Entendeu? Então isso é muito legal, que você está mexendo com estruturas presentes e padrões presentes que a pessoa tem. E aí, para ficar mais claro isso, a gente sempre aprende aquele método, né? Na verdade, método não, uma forma de ver o mundo cartesiana, né? Então, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro, como se fosse uma linha temporal assim. E a verdade é que o nosso cérebro não tem essa linha temporal. A rede neural, ela não enxerga passado, presente e tal. Entende? Ela tem a função que foi estabelecida ali em algum momento e ela volta na hora que tem que voltar. Na hora que o ambiente, e o ambiente sempre está presente nisso, o ambiente estimular aquilo. Exemplo, a pessoa está, sei lá, sai para ir ao shopping. A pessoa tem um histórico de ansiedade e tal, e aí ela sai para ir ao shopping. Beleza. Quando ela chega no shopping, do nada, ela tem um ataque de pânico. Tem uma crise de pânico. A grande questão não é do nada. Não é do nada. Alguma coisa no ambiente, cara, pode ser qualquer coisa. Pode ser um mosquito que passou, pode ser uma voz que ela viu, um Uma música. perfume, uma música, um cheiro que ela não identificou direito, uma cor, não importa. Isso ali trouxe a um nível não declarativo, né, um nível implícito, uma reação fisiológica que trouxe o pânico, por exemplo. Tá? E a grande questão, Daniel, é que assim, e algo muito importante do pessoal entender, é que quanto mais a pessoa passa, isso aqui é extremamente importante, pessoal, quanto mais a pessoa passa pela ansiedade, pelo pânico, quanto mais crises ela tem, quanto mais vezes ela sente ansiedade, mais forte a rede neural vai ficar e mais sensível ela fica também. No termo que, assim, no seguinte sentido, com o passar do tempo, é preciso estímulos cada vez menores para ela ter crises cada vez maiores. Que nem na lesma, qualquer toquinho já Exatamente. forte. Porque aquela rede neural vai se fortificando ao longo do tempo. Por causa da potenciação de longo prazo que eu falei para você. E aí, quanto mais tempo, aí é que entra a parte mais importante aqui. Quanto mais tempo uma pessoa leva para tratar, pior. Porque isso ali vai ficando cada vez mais forte. O pessoal faz empurra com a barriga. Vai passar, vai resolver. E não resolve. Pior. E lembra, os remedinhos, né? Remedinho, ele vai fazer o quê? Ele vai lá ativar nos neurotransmissores, as sinapses, ele vai fazer o quê? Dar uma mascarada naquela rede neural. Mas lembra, não existe remédio que vai tirar essas redes, esses padrões. Não existe um remédio que vai realmente tirar um medo de barata. Ah, tenho medo de barata,
toma uma pílula mágica, opa, não tenho mais medo de barata. Não existe ainda. Pode acalmar a reação fisiológica, ele vai te deixar assim, calmo. Você vê a barata, você não vai ter aquela reação, mas na hora que passar o efeito do remédio, aquilo lá vai voltar. Porque o remédio ele é feito para o quê? Aliviar as reações que as redes neurais deveriam estar causando, entendeu? E não está funcional. Ou seja, uma depressão que ela vai travar e vai deixar a pessoa mais letárgica, mais sem vontade. O remédio vai fazer o quê? Tentar dar um up artificial, mas aquela rede está lá. Isso que é importante. Não é o remedinho que vai desestruturar isso. Mas aqui a gente está falando do aprendizado. Por isso, qualquer bom psiquiatra vai passar o remedinho e vai falar para a pessoa imediatamente procurar algum tipo de terapia em conjunto, porque não é o remedinho só. Precisa do remédio? Precisa. O remédio salva a vida. Não negligencie o remédio. Ele precisa quando em vários casos. Mas ele vem acompanhado com o quê? Com uma aprendizagem nova, porque é justamente o aprendizado novo. A terapia, principalmente a hipnoterapia, vai querer fazer o quê? Desestruturar essas redes, achar caminhos novos e deixar aquela estradinha, que era a estradinha ruim, em desuso. E o mato cobrir aquilo lá de uma vez por todas. Né? Então, essa é toda a ideia. O que a gente está fazendo é um trabalho muito mais profundo. Mas realmente dá para enxergar a mudança no cérebro da pessoa? Então, isso que é legal. As pesquisas mostram exames de neuroimagem antes e depois de terapia. Vi uma pesquisa bacana. Quem quiser depois das fontes, aí eu tenho tudo anotadinho. Que alguém precisar depois de pesquisa científica, manda. Eu não vou ficar falando agora, mas quem quiser, manda depois no Você privado. me manda no privado que eu mando pro pessoal, Daniel. Isso, eu tenho aqui todas as pesquisas bacanas, onde eles viram que o quê? Que o fluxo de sangue, certo? Que tem no lóbulo pré-frontal e frontal, que é o que? A parte que regula o comportamento da pessoa, diminuiu dos exames antes de uma terapia e depois de uma terapia. Ou seja, precisou de muito menos esforço para ficar a pessoa se controlando, será o que? O cérebro entrou o que? No equilíbrio. Outros exames viram que o quê? Também de imagem, que o sistema límbico, que é a parte emotiva da pessoa, ficou muito menos ativo depois de uma terapia. Ou seja, eles viram a imagem do cérebro da pessoa antes e depois. Mas o que teve no meio? Blá, blá, blá? Não, esse blá, blá, blá é o que justamente consegue fazer o quê? Mudanças nessas redes. Um aprendizado. Você, quando está aprendendo inglês, você também está mudando essa estrutura. Você, quando está passando por momentos felizes ou tristes, está mudando essa estrutura. E você, quando está fazendo terapia ou hipnoterapia, você está mudando essa estrutura. Entendeu? Então, não é um blá, 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 não é só uma fala. É justamente uma mudança que está tendo de percepção e de entendimento que é conseguir estruturar esse sistema. Tanto é que as pesquisas mostram que o cérebro antes e o cérebro depois não é o mesmo, certo? Alguma coisa aconteceu lá dentro, certo? Ou seja, mudanças existem. E aí a teoria que eu tenho, Daniel, é que a hipnoterapia, o uso da hipnose, na verdade, né, nas terapias, ele facilita tanto. Opa, caiu aí. Voltou. Caiu Ele o telefone. facilita tanto. O uso da hipnose nas terapias facilita tanto o acesso a essas redes neurais que precisam ser trabalhadas, que é por isso que se torna mais eficiente. É como se é o seguinte, uma pessoa às vezes ela precisa realizar alguma mudança e essa mudança é emocional, esse problema é emocional e traz reações fisiológicas, porque toda emoção tem fisiologia envolvida. E quando ela vai tentar trabalhar isso, ela fica pensando assim, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. É como se ela não acessasse de fato aquilo ali para realizar a mudança. E na hipnoterapia, o interessante é que a gente acessa essas redes neurais que estão associadas ao problema, ao comportamento da pessoa, e aí a mudança é proporcionalmente intensa, assim como a rede neural que ela acessou. Tanto é que as pessoas entram em contato, às vezes, com alguns problemas, com algumas memórias, etc., e elas se emocionam. Né? Por exemplo, quando eu atendo pessoas que passaram por um luto, perderam alguém, elas choram, lembram da pessoa e tudo mais. E aí tem gente que diz, eu não chorava mais por essa pessoa, eu só sofria, mas não conseguia chorar. Então eu entrei em contato, é como se a pessoa estivesse comigo novamente e eu pude ressignificar isso tudo e agora eu vou seguir minha vida bem. Então é como se ela, ao invés de só pensar sobre aquilo, ela vivencia praticamente aquilo. Então essa é a minha teoria, porque que é bem mais eficaz nesse sentido. E aí, por exemplo, eu e Daniel atendemos, né, com a hipnoterapia. Eu não sei a agenda do Daniel, mas a minha tá bem acirrada, tá bem difícil de conseguir atender, principalmente porque eu tô com
o Universo Cognitivo, né? Que é a plataforma. E aí, o que eu estou fazendo? Para as pessoas que eu não consigo atender e não têm, assim, problemas muito graves, eu indico o Universo Cognitivo porque, além de mudanças comportamentais, de rotina, etc., elas conseguem aprender auto-hipnose, o que se mostra excelente para algumas coisas. O meu medo de falar em público, por exemplo, eu superei com auto-hipnose. Eu consegui modificar essas redes neurais que eram maléficas, entre aspas, a gente não pode falar em algo maléfico ou benéfico em termos de redes Não, neurais. Hã? não funcional. Não funcional, não era funcional, nada funcional para mim. Então, essas redes neurais que eram disfuncionais para mim no sentido de falar em público, de não conseguir, no caso, eu modifiquei com auto-hipnose e se mostrou bastante eficaz, se mostra bastante eficaz, no caso, e as pessoas podem aprender, né? Se elas não têm algo tão grave assim, ou se elas querem realmente fazer esse tipo de mudança sozinhas. É isso, Daniel? O que mais? Tainara tinha perguntado aqui, podem falar um pouquinho sobre transtornos de humor? Então, na verdade, está bem implícito naquilo que a gente falou, que lembra, os transtornos de humor muitas vezes têm problemas da química do cérebro, tem, óbvio, tem vezes que tem que ter um remedinho lá para dar uma regulada, tem. Mas também tem esses fatores que o quê? Podem ter coisas implícitas lá dentro, que vão fazer o quê? Ativar o sistema simpático, que é aquele sistema que luta e fuga, agitação, ou parasimpático, vai deixar a pessoa naquele estado de letargia ou sem vontade, ou mais tristonha, etc. Que aquilo lá tem coisas, entendeu? Padrões que estão impressos lá dentro que vão causar isso daqui. E a pessoa vai ficar nessas oscilações. Gente que muitas vezes tem raiva muito fácil, né? Eu já tenho de vários casos. O cara chega, poxa, eu estouro com todo mundo, estouro com o pessoal do meu trabalho, estouro com a minha esposa, estouro com minhas crianças. Eu não sou assim. Depois eu me arrependo e falo, que droga, por que eu de maneira. Por quê? Muitas vezes tem alguma coisa implícita que a pessoa tem que ter uma reação, às vezes muito mais exagerada do que o necessário, só que ela não sabe explicar o porquê disso daqui, certo? Mas sim tem impresso lá dentro alguma redezinha neural que está causando isso daqui, e qualquer coisa que o filho não obedeceu, a esposa não obedeceu, a pessoa já vai ter que reagir daquela maneira, porque para o cérebro ele vai entrar naquela reação de fuga, desespero, entendeu? Então, muitas vezes essas questões de variações de humor são coisas que estão mal resolvidas lá dentro, que a gente vai conseguir, através de hipnose, em primeiro lugar, identificar, certo? O que é isso. E o mais importante não é identificar ou descobrir. Muita gente fala, eu quero entender o meu pânico. Eu queria entender o porquê eu tenho essa depressão. Eu falo, mas se você entender e continuar a depressão vai te ajudar em alguma coisa, a pessoa fala, eu quero resolver. Falar, então outra coisa. Então não é descobrir. Descobrir não leva ninguém a nenhum lugar. A gente tem que fazer o quê? Não só, a gente tem que identificar para resolver. Essa é toda a ideia. Então, com certeza, uma boa hipnoterapia vai poder te ajudar. Tainara, então procura aí hipnoterapia. Isso daqui, ó, quantas sessões são necessárias de hipnose? Da maneira que ela trabalha, que eu... Desculpa. Com o método TESS. Em geral, isso daqui é uma terapia breve. Ou seja, em geral, 2, 3 encontros, em geral, é mais que o suficiente. Óbvio, tem casos que pode ser um encontro, tem casos que pode ser 5 encontros. Mas, em geral, uma média boa de 2, 3 encontros, para a maioria dos casos, não é todos, não é sempre, mas, em geral, 2, 3 encontros é uma média boa na maioria das questões para resolver isso daqui. Agora, uma coisa interessante e importantíssima sobre os transtornos de humor, Daniel, que assim, existe nos transtornos de humor, se bem diagnosticado, com bateria de testes psicológicos e tal, a pessoa tem mesmo, tem o que fazer, tá? Existe uma predisposição genética para quem tem realmente transtorno de humor, existe. Porém, uma coisa importantíssima que a gente vê na literatura de neurociência, de transtornos de humor, psiquiatria, é que além da predisposição genética, aliás, para além, apesar da disposição genética, existe um impacto assim muito forte do ambiente e das experiências que a pessoa teve. Então, por exemplo, tem pessoas que podem ter predisposição genética para determinado transtorno do humor que não vai apresentar sintomas daquilo durante a vida. Mas isso depende das experiências que a pessoa passou e de como é que está o agora dela, como é que estão os estímulos, como é que está a rotina, o que, que a pessoa faz, o que ela É deixa que de fazer. de vitaminas, etc. Às vezes as pessoas têm coisas que estão faltando lá dentro. Realmente é um quadro muito grandioso que você está falando. Tem que vários pontos têm que ser vistos, né? As rotinas da pessoa, exercícios físicos, alimentação, tudo E faz quadro. comprovadamente, pessoas que têm predisposição genética a transtornos, as que passaram por traumas e estresse muito grande durante a infância,
a predisposição aumenta. Então, ela tende a ter sintomas daquele transtorno. Tem gente que tem o transtorno e teve uma vida pacata, entre aspas, né? Não E teve não grandes traumas, etc., que nem sabe que tem. Às vezes tem o gene do transtorno e esse gene não é ativado porque ela não teve o estresse necessário durante a vida para que aquele gene fosse ativado ou reforçado, digamos assim, estimulado. Então, às vezes ela tem um transtorno e nem sabe que tem. Entende isso? Então é muito importante saber isso. Então, tem mais pergunta aí? Eu quero mexer no celular para ele cair de novo. Vê se tem mais perguntas. Perguntaram se apenas Arme perguntou, disse que tem depressão profunda, não sabe como lidar e perguntou se viajar ajuda. Se viajar ajudasse, não tinha um monte de famoso com depressão aí, né? Viaja o mundo inteiro. Viajar é bom, é ótimo. É ótimo. Mas Mas viajar... a depressão profunda, ela vai chegar naquela vista maravilhosa e tá bom, as ondas estão vindo, as ondas estão indo, e daí? O que adianta? Por que eu tô aqui vendo essa onda indo e vindo? Que sentido faz? A pessoa vai poder estar vendo a Torre Eiffel. Ah, tá bom, uma torre cheia de ferro. Tá bom, que droga, tô gastando dinheiro ainda para ver essa porcaria de ferro. Ou seja, o lugar mais maravilhoso do mundo, se a pessoa tem depressão profunda, e daí? Dane-se tudo. E daí que as pessoas estão felizes, mas aí tem o Mickey Mouse me sorrindo. Não é um rato isso daí, não é nada demais. Ou seja, você vai poder falar para a pessoa a coisa mais linda do mundo, ela não vai estar nem aí. Para Óbvio, depressão, terapia. óbvio Terapia. que envolve se socializar com pessoas, envolve. Tá em coisas novas, lugares novos, ajuda. Luz do sol ajuda. Tem muita coisa que envolve o tratamento, entendeu? Mas não é só, vamos fazer agora a viagem para o Caribe, minha depressão ficou em São Paulo e eu fui para o Caribe e saí uma nova pessoa. Mas aqui é bom para desestressar do trabalho do dia a dia, né? Férias, mas não para resolver um problema tão sério. Pois é, isso. Não temos mais perguntas. Deu nosso horário, acho que foi muito produtivo. Pessoal, esse não sei quem é seguidor meu ou do Daniel aí. Eu sei que Fernanda Loyola é seguidora minha. Pessoal que quiser seguir o Daniel Stein, que eu considero um dos caras mais feras, mais estudiosos, esforçados, inteligentes. O cara fala só hebraico, pra você ter ideia. Inglês e hebraico. Então, pode seguir que o cara é fera, ele tem conteúdos muito bons. Aprendi muito com ele e é fera. Segue o Daniel. Mas o mesmo digo do Jucá, quem é seguidor meu também vai para ele, porque ele está aí com esse projeto do Universo Cognitivo, um projeto maravilhoso dele, e fora os cursos que ele já tem de auto-hipnose por aí. E a gente é parceiro aí do Método TES já de vários anos, já demos aula junto várias vezes, a gente é parceiro de longa data, então também, vocês estão em boas mãos. Estão em boas mãos aí. E o mais importante, são duas pessoas, tanto o Jucá como eu, que o quê? Que está o dia inteiro atendendo, o dia inteiro querendo ajudar pessoas, o dia inteiro preocupado em como eu posso melhorar, como eu posso ajudar mais, como eu posso aprender mais. Sabe, a gente não tem aquela, já sei tudo, a gente chegou no top. Não, a gente tem o quê? A humildade de falar, sabe o que? A gente está ainda engatinhando para sempre aprender mais, para poder dar para vocês mais informação e principalmente poder ajudar as pessoas. Essa é a nossa principal meta, poder fazer as pessoas, né, bem, felizes, fazer o mundo um lugar melhor. Então, isso aqui é a maior satisfação que a gente tem. Então, a gente está o dia inteiro atendendo, o dia inteiro aí, dia e noite, e se esforçando para poder oferecer o melhor aí para vocês. Então, sigam aí os nossos conteúdos, Jucá Nota 10. Obrigado aí pela oportunidade de difundir mais conhecimento com você. Você é sempre nota 10. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. E se manteve o número de pessoas bom do começo até o fim. Valeu aí todo mundo que participou. E, Daniel, o pessoal que está perguntando, está se lamentando porque não conseguiu ver, essa live vai ficar no perfil do Daniel e no meu não vai ficar, porque essa live vai para o universo cognitivo. Então, quem acessa o universo cognitivo vai conseguir. Ou vai no perfil do Daniel. Você tem duas opções, uma grátis ou no universo cognitivo, que é quase grátis. O valor de um hambúrguer, tá? Então, no universo cognitivo você tem vários conteúdos lá muito especiais. Na página do Daniel, mais especiais ainda. E é isso aí. Beijo, um abraço. Pessoal, beijo a todos, abraço. E dúvidas que ficarem, pode mandar para a gente no privado. Maior prazer. Estamos aí para ajudar vocês no que for. Beijo a todos e a todas. Tchau, tchau.